Agora eu gostaria de convidar nossa speaker da tarde para falar sobre desenvolvimento profissional e capacitação docente para educação bilíngue, Karina Fernandes. Bem-vinda! Obrigada. Que voz legal me apresentando. Tudo bem, pessoal? Eu vou precisar convidá-los todos para usar o celular, essa apresentação interativa. Sintam-se à vontade para mirar a câmera aí, para a gente conseguir começar. E eu vou te avisando quando passar, tá? Deixa eu esperar um pouquinho para as pessoas conseguirem acessar. Essas interrupções sonoras são bem difíceis, né? Eu vou dar uma pausa. Bom, vou dar uma pausa, porque a gente não consegue ouvir o nosso próprio pensamento. Acho que a gente já pode andar, né? Anda para mim. Bom, eu sou, em nome do São Paulo Open Center, um parceiro da Casa Thomas Jefferson, um namoro muito sólido aqui que está começando agora. Eu sou a líder de programa de desenvolvimento profissional para Cambridge International Schools na área de educação bilíngue, tá? Eu tenho uma experiência muito longa e muito sólida em implementação de currículos, desenhos de currículos, programas bilíngues, tendo atuado em todos os segmentos da educação básica, da educação infantil até o ensino médio. Trabalho com projetos interdisciplinares, avaliação de cursos e, principalmente, formação de professores, que é disso que a gente está falando aqui hoje. Pode andar, Ju. Bom, como eu já falei, a gente está aqui numa relação de namoro, nós, do São Paulo Open Center e a Casa Thomas Jefferson. Então, hoje eu estou falando em nome dessas duas grandes instituições. Pode andar. Então, é um pouco de reflexão, convido todos vocês aqui para pensar nos momentos de inovação da nossa prática. Quais são os momentos de maior desenvolvimento profissional da sua carreira? Experiências que vocês tiveram, momentos. Interessante esses números, né? Mas eu só tenho um. Vamos lá. Eu adoro os coraçõezinhos aqui. Parece que a gente é super popular, né? Com os coraçõezinhos. Números interessantes. Esses princípios, essas ideias, essas dicas, elas não vieram da minha cabeça, não. Tá? A gente está falando de pesquisa na área de desenvolvimento profissional. Vamos andar, Ju. Bom, a Unesco, que todo mundo conhece, essas duas instituições que são representadas pela Unesco, o que eles dizem? Que a gente precisa investir em capacitação docente continuada, baseada no princípio de que tanto professores como gestores escolares devem ter um papel ativo como aprendizes de seu ofício. Essa fala tem muito a ver com a fala anterior da Clarissa. A gente está junto, um segurando na mão do outro, sem soltar. Vamos lá. Bom, em 2008, a Unesco publicou uma série de cadernos de práticas educacionais que descrevem as práticas profissionais, principalmente de professores. Esse documento foi escrito por uma moça chamada Helen Timberley, de Auckland, na Nova Zelândia. E ela listou, ela compilou
os 10 princípios da profissionalização docente, que eu vou mostrar para vocês agora. Bom, então o que a gente sabe? O que a Unesco nos ensinou? Que os professores envolvidos em programas de qualificação profissional, docente, eles têm essas características. Eles apresentam impactos positivos na qualidade da aprendizagem dos alunos e alunas. Eles apresentam maior flexibilidade na aplicação de abordagens ativas, na aprendizagem integradas ao contexto estudantil. O que isso quer dizer? As aprendizagens ativas que são dependentes daquele contexto específico. Cada escola é uma cultura, cada escola é um contexto diferente. Esses professores envolvidos em programas de qualificação têm maiores habilidades de avaliação e redirecionamento do seu próprio desempenho, ou seja, eles conseguem com mais facilidade integrar a teoria à prática. Eles também entendem os instrumentos de avaliação e de autorregulação como uma métrica de reflexão do processo de aprendizagem do próprio professor. Eles também desafiam as práticas pedagógicas tradicionais para favorecer aprendizagens mais significativas para os estudantes. Ou seja, um professor mais capacitado vai conseguir atingir melhoria na qualidade da educação. Isso é que é o mais importante da aprendizagem. Vamos lá, para os próximos 5. Esses professores questionam antigas crenças e abraçam ideias arrojadas de práticas pedagógicas que estão alinhadas com as pesquisas mais novas na área de educação. Eles respondem positivamente à oportunidade de colaboração entre pares ou em projetos disciplinares, ou seja, eles saem daquele cocum deles e conseguem interdisciplinar. Esses professores também contam com o apoio de gestores que estão comprometidos com o processo de desenvolvimento do educador e com a aprendizagem dos estudantes, porque tudo uma é consequência da outra coisa. Eles também demonstram conhecimentos teóricos sólidos e habilidades de reflexão baseadas em evidência, o que significa um grande processo de experimentação, de prática, de experiências cíclicas, de aprendizagem docente. E, por fim, de acordo com a Unesco, com a Helen Timberlake, esses professores buscam mentoria e capacitação externa à instituição de ensino, visando a melhoria de suas competências e suas habilidades. Ou seja, santo de casa parece não fazer milagre. Vamos lá, Ju? Bom, então, a Unesco sugere, o resultado da pesquisa, eles recomendam fortemente que essas experiências de aprendizagem profissional sejam espiraladas, de forma que os professores e os docentes e os gestores envolvidos consigam incorporar ciclos de aprendizagem e de ação. Como que acontece esse ciclo? Ele tem uma ordem lógica. A gente começa avaliando quais os objetivos de aprendizagem avaliados pela escola e como os estudantes conseguem atingir esses objetivos. Em seguida, a gente precisa se perguntar quais as competências e habilidades para que o nosso docente ensine e avalie objetivos de aprendizagem mais significativos, que estão para além da língua. Todas essas perguntas elas estão levantadas por meio de perguntas, esses pontos do ciclo de aprendizagem, porque a gente chega numa pergunta maior, que envolve todo o ecossistema escolar.
Como os gestores podem promover aprendizagens profissionais que efetivamente resultem em melhor qualidade das aprendizagens dos alunos? Como esses gestores escolares podem investir no aprofundamento das competências e habilidades exigidas pela área docente? Como esses docentes são melhor capacitados para desenvolver a qualidade da aprendizagem estudantil? E aí a gente chega no paradigma. Qual a mudança de paradigma que tem maior impacto positivo na qualidade de educação? A mudança de paradigma é grande. Aqui no nosso país a gente está acostumado, nós gestores temos a crença que o professor chega pronto para a gente. Mas isso não acontece, porque ser docente, o fazer docente diário, exige reflexão. E a reflexão prática vai levar à melhoria, desde que esse professor tenha o suporte necessário. O suporte da instituição e um suporte de mentoria, normalmente externo à escola. Então, com isso em mente, como mentora do PDQ in Teaching Bilingual Learners, eu listei as minhas aprendizagens. Eu acumulo essas duas funções. Eu sou a Program Leader e sou mentora, ou seja, a gente segura na mão dos mentees, os nossos professores, e a gente desbrava os caminhos junto com eles. Se necessário for, a gente ajuda a planejar, a gente ajuda a pensar o experimento que vai levar à melhoria da educação. Então, essas foram as conclusões que eu cheguei. A compreensão de conceitos básicos, quando a gente pensa em educação bilíngue, quais são esses conceitos básicos? O que é bilinguismo e o que é educação bilíngue? Esse conhecimento ainda é extremamente incipiente entre professores e entre gestores. A maioria dos cursos de extensão que a gente conhece sobre educação bilíngue, eles têm uma tendência a ser puramente teóricos. E isso quer dizer que não há oportunidade de aplicação prática e muito menos uma prática reflexiva. É incrível a gente descobrir, e eu falo isso para vocês como mentora, tá? Segurando na mão dos mentees, é incrível a gente saber que práticas pedagógicas bilíngues são muito frequentemente confundidas com tradução. É mais ou menos isso. O professor que vem do mundo EFL, do mundo English as a Foreign Language, mesmo aqueles que têm certificações internacionais, aqui eu representando Cambridge, né? Certificações como CELTA, CELT-P, CELT-S, eles ainda confundem educação bilíngue com tradução. O professor que ministra suas aulas em inglês, ou mesmo o professor de inglês, não deve ser autorizado a falar português em sala de aula. Porque a gente precisa garantir a integridade da língua. A gente está num país onde você abre a sua porta da sala de aula e todo mundo fala português. A gente precisa garantir essa integridade dessa língua que a gente está ensinando. Então, há uma grande confusão, porque as compreensões desses conceitos não são claras. Entender que inglês, né, a gente aqui vem de uma época, acho que todo mundo aqui vem da época de ensinar inglês como língua estrangeira. Inglês não é mais estrangeiro, gente. Olha em volta. Estrangeiro é polonês, estrangeiro é húngaro, certo? Então, existe um novo conceito teórico, nem tão novo assim, para falar a verdade para vocês. Inglês é uma língua adicional. Entender o que isso significa na sala de aula é, de verdade, uma quebra de paradigma. O que dificulta que esse professor consiga adotar metodologias e abordagens que sejam adequadas para o conceito de educação bilíngue, para o contexto de educação bilíngue.
Bom, os professores, os meus mentees mais comprometidos, posso garantir para você, né, Cissa, Dudu, eles são aqueles que têm o suporte, inclusive financeiro, da instituição, da escola, e não o sentimento de cobrança. Faça, faça, faça. A gente não pode esperar que o professor saiba tudo e que ele saiba a pesquisa mais nova em educação bilíngue. Isso não existe. O processo de mentoria individual e personalizada, principalmente externa ao contexto escolar, essa é uma conclusão minha, mas a partir do que disse a Helen Timberly, em nome da Unesco, é o único instrumento de tradução da teoria em prática. Na escola, os gestores, os coordenadores acadêmicos, os coordenadores pedagógicos, ou eles têm muitas funções acumuladas e não conseguem dar o apoio que esse professor precisa para fazer seus experimentos inovadores na sala de aula, ou eles ainda não têm o conhecimento para poder oferecer esse suporte. O conhecimento teórico e o conhecimento lá de ter passado na pele essa transformação. Porque fazer educação bilíngue é uma transformação. Para a nossa cultura e no mundo. Nós, no Brasil, a gente ainda está engatinhando nessa área, certo? Portanto, agora eu vou... Anda para mim, Ju. Vamos pensar nos professores que a gente tem na nossa escola. Quais são as áreas que vocês identificam que a equipe docente precisa desenvolver? Levando em consideração as novas diretrizes para a oferta de educação plurilingüe no Brasil. Apesar dessa lei ainda não ter sido homologada, né, ela está aí, ela está para sair. E a gente precisa estar preparado. As abordagens de ensino bilíngue, que, né, o ponto é a gente continua ensinando o EFL quando o mundo está pedindo EAL. As crianças de hoje não são mais preto no branco. Eles pensam de outra maneira. E a gente precisa saber como eles pensam. A gente precisa beber dessa lógica de como a criança pensa para que a gente consiga fazer educação bilíngue. Então, é por isso que eu estou aqui representando a Thomas Jefferson e o São Paulo Open Center. Passa, Ju. Na Casa Thomas Jefferson, Cissa, acho que eu posso falar a gente, né? Nós. Na Casa Thomas Jefferson, a gente oferece os cursos de capacitação de curta duração para professores em educação bilíngue. Quais são esses cursos que são áreas incipientes? São as metodologias ativas, a introdução à cultura maker, e a gente foi destrinchando o perfil desse professor. A introdução à cultura maker é um curso em português para professores que ensinam disciplinas acadêmicas. Agora, também há a cultura maker para aqueles professores que querem fazer o curso em inglês, permanecendo ensinando suas disciplinas acadêmicas. Inglês sempre é uma questão, né, em muitas escolas, em muitos lugares no país. As novas diretrizes exigem conhecimento de pelo menos nível B2, conforme o Common European Framework of References. Nossos professores precisam aprender inglês para que eles possam ensinar suas disciplinas em inglês. E aí tem o CLIL. O CLIL é Content Language Integrated Learning, é o nome de uma abordagem, não é uma metodologia, lógico,
porque é uma abordagem fluida, flexível, que consegue se adaptar a partir de experimentos a cada contexto específico. Então, lógico, o CLEU não é a única abordagem de ensino e aprendizagem bilíngue, tá? CLEU é apenas uma delas. Talvez a abordagem mais usada na Europa hoje em dia, mas acreditem-me, já tem coisa mais nova do que isso. Na Thomas Jefferson, os professores se aproximam dessa abordagem pela primeira vez. É um curso de 30 horas, que dura. Todos esses são cursos de curta duração. No São Paulo Open Center, nós, sendo um centro autorizado por Cambridge, e aqui eu estou falando em nome de Cambridge International Schools, a gente roda 2 cursos com certificações internacionais. Esses cursos são mais longos, né? O nosso CLEU, vejam, é um curso de 72 horas, ele é mais aprofundado, ele dura mais. Há um período de aplicação prática de experimentos e o candidato faz o exame TKT-CLIL ao final do curso. E a nossa menina dos olhos, né, Fátima, é o PDQ. O PDQ, Professional Development Qualification, eu aqui representando o Teaching Bilingual Learners. A gente está falando daquele curso de especialização que os professores precisam ter para se alinhar às novas diretrizes para a educação plurilíngue. É um curso de 150 horas, espiralado, em 3 unidades, com 50 horas de aula, 50 horas de aprendizagem individual e colaborativa e 50 horas de mão na massa. Né, Cícia? É muita mão na massa. É muito experimento, é muita gravação de aula, é muita observação de aula. É lá, o pouquinho, é aquilo que eu falei para vocês. É a hora que a gente segura na mão do mentee e vamos lá. Se você não sabe fazer, eu também não sei, nós vamos descobrir juntos. Esse curso, ele rende para os candidatos o certificado. É um exame de Cambridge. Ele é equivalente, para quem conhece aqui o tempo de EFL, ele é equivalente a Delta. Tá? A avaliação desse curso é feita por meio de um e-portfólio. Né, cara da Cissa? É um e-portfólio que coleta evidência da sala de aula, há muita escrita acadêmica, há muita prática reflexiva. Muita. E ele é todo delivered in English. O que também é cerejinha do bolo, né? Porque os cursos de especialização, né, que tem por aí, nenhum deles é ministrado em inglês. Eu desconheço. Então, esse professor, ele não somente está aprendendo as abordagens, as metodologias, os princípios norteadores, mas ele também está melhorando a habilidade linguística dele. Esses são cursos bem mais longos, tá, pessoal? Então, a gente quer saber de vocês. Uma pesquisa rápida, para saber qual é a necessidade de cada escola, para a gente tentar entrar em contato com vocês. Qual a área de interesse que melhor atende a escola de vocês? Eu tenho mais uma perguntinha aqui, vou esperar todo mundo ter tempo de responder. E acho que a próxima pergunta... Pode andar, Ju. A gente pede os dados para a gente poder conversar melhor com vocês, fazer uma roda de conversa, convidá-los para os nossos webinars. A gente se faz super aberto para discussões, para saber das necessidades especiais de cada escola. E agora eu queria abrir para vocês, pensar em perguntas, pensar em ações, comentários,
Enfim. Looking forward to hearing from you. Luciana. Olá, pessoal. Meu nome é Luciana, eu sou supervisora de ensino da Rede Municipal de Assis, aqui no interior de São Paulo. E a gente tem o inglês desde a educação infantil. Isso foi implementado há uns 4 anos, né, que a gente está com o inglês na educação infantil. 6 anos já. A gente tinha do 1º ao 5º ano e a gente resolveu expandir desde a educação infantil. E essa coisa do ensino bilíngue é uma coisa que a gente está perseguindo, está querendo chegar lá. Mas para que a gente chegue lá do jeito que tem que chegar, a gente precisa também se aprimorar nesses conhecimentos. Porque a minha briga lá é parar de ensinar inglês para as crianças pedindo para a criança pintar o bird de blue. Então, esse é o meu maior desafio. Eu sou professora de língua inglesa e eu fui formadora de professores da rede estadual durante muito tempo, durante 10 anos. Então, eu fui a maior entusiasta do inglês para as crianças pequenas, porque existia um discurso equivocado de que crianças pequenas vai atrapalhar a questão da aquisição da língua materna, que crianças pequenas não aprendem o segundo idioma, né? E essa coisa de que as crianças pequenas não estariam ganhando com isso. Mas ganham tanto do ponto de vista da neurociência, da neurolinguística, de uma série de outros benefícios que vão para além do que o próprio idioma, pelo idioma, pode trazer para as crianças pequenas. Então, é isso que a gente está buscando até na feira, conhecimentos, parceiros, quem possa trazer para a gente novas ideias, novos conhecimentos, para a gente aprimorar essa ideia. Eu acho que a gente tem potencial dentro do Brasil para trabalhar, como outros países já fazem há muito tempo, né, dentro dessa consciência de que a gente não quer um país o inglês enquanto língua estrangeira, a gente quer uma língua a mais de uma linguagem universal em que o japonês conversa com o brasileiro em inglês enquanto língua comum e que eu tenho acesso a conhecimento de diversas áreas em inglês, porque é um idioma que eu também domino, que se eu não dominasse eu não teria aquele conceito, aquele conhecimento que língua portuguesa ainda não está disponível para mim e que se eu jogar no Google para traduzir também não vai me ajudar tanto. Então, eu acho que essa habilidade, né, de desde pequeno ter contato com esse universo, quando ele foi estudar a língua inglesa, enquanto metalinguística mesmo, inglês pelo inglês, digamos assim, ele já tenha âncoras de conhecimento na própria língua e não vai ficar buscando âncoras de conhecimento na língua materna, porque o que faz a língua ser uma outra língua não é só o léxico, não é só as palavras, é como ela se constitui. Então, não basta trocar pássaro por bird para que você esteja falando inglês. Então, acho que esses conceitos ainda são muito desconhecidos dos nossos professores de língua estrangeira, né? Alguns ainda trazem muitos traços da maneira como eles aprenderam inglês, né? E que foi por métodos né, de tradução, pelo próprio método comunicativo, né? Que é aquela coisa do vamos decorar diálogos, vamos catar alguns fill in the gaps, e eles querem ainda reproduzir isso, porque é um modelo de sucesso para eles, mas não é um modelo que vai trazer sucesso para as crianças dessa geração, porque o contexto era outro, as experiências eram outras, o material didático, o acesso que a gente tinha à língua estrangeira era outra. Hoje a gente viaja por diversos países sem sair do lugar, coisa que na minha geração, por exemplo, para você ter uma vivência na língua inglesa, você tinha que ir para um país que se falava a língua, e hoje a nossa criança tem esse contato. Então, queria agradecer muito, né, essa oportunidade de estar podendo trazer esses novos conceitos, né? Então, muito obrigada. Luciana, é assim, inglês não é mais estrangeiro. E o professor, o gestor, os pais ainda acham que a escola é igual do jeito que era quando a gente tinha a idade deles, das crianças, certo? Inglês é um componente essencial de formação de identidade. Não é meio de comunicação any longer. Acabou. Então, para você ser alguém, um indivíduo criativo e crítico no mundo, essa língua parece brega, né? Mas o mundo seria um pouco melhor se essas compreensões realmente existissem, né? Adorei. Obrigada, Luciana. Obrigada. Alinhando um pouco com o que ela falou, eu sou Bruno, sou de Divinópolis, Minas Gerais, da Escola SECRE.
nós temos uma grande dificuldade com professores no que diz respeito a um olhar e um tato mais pedagógico. A lógica vai muito pelo conteúdo e está difícil encontrar no mercado pessoas também que estejam abertas a mudar esse estilo. Eu queria que você falasse isso um pouquinho e se está dentro da lógica desse curso também, preparar para esse caminho, desse tipo de competência. Sim, Bruno. Assim, a fala da Clarice anterior à minha tem muito a ver com a tua pergunta, porque na hora que a gente recruta um professor, a gente precisa achar um cara que tenha um growth mindset, sabe? Porque aquele professor que não está preparado ou não quer, se recusa a crescer, isso vai na contramão do objetivo da educação. Então, o processo de recrutamento desse professor é bastante complexo, eu diria. Se eu estivesse no teu lugar, eu preferiria, sabe? Aquele apoio de mentoria externa, porque, sim, a minha experiência de aplicar PDQ é que as pessoas vêm com o coração aberto, com a mente aberta, prontos para aprender, desde que eles tenham a segurança da instituição para poder aplicar e rodar esses experimentos. Medo não é um negócio legal, né? Então, há instituições e instituições. Com certeza, os professores, se colocando no lugar de aprendizes, eles conseguem, sim, desenvolver essas habilidades e essas competências. Só que a gente tem que investir neles. Vou te fazer uma pergunta difícil, então. É melhor, então, mudar o processo de seleção ou investir quem já está dentro? Você conhece o perfil de quem já está dentro? Bem? Eu acho interessante, sim, porque quem já está dentro já tem a cultura da instituição. Isso já está adquirido, nem sempre, Tom, nem sempre. Eu penso que pessoas são pessoas. O mais importante é você conseguir spot aqueles que têm growth mindset. Não é uma questão de faixa etária. Veja, Cissa, minha aluna, minha mentee querida, certo? Eu vejo alguns professores que começam o PDQ muito crus, sem saber o que estão fazendo. Quando eles gravam suas aulas, né, e a gente vai observar, eu assim, não, mas minha aula não foi perfeita. Mas assim, escuta, o objetivo disso daqui não é que você entregue uma aula perfeita. O objetivo é que você consiga refletir sobre a sua prática. E se deu errado, vamos pensar junto em outras maneiras de fazer isso acontecer. Então, esse profissional, seja um novo profissional, jovem, mais velho, da minha idade, não velho, vintage, sabe? Se ele tiver esse apoio, esse suporte emocional, olha, vai, eu estou te ajudando, você vai conseguir, acredita nele. Mas você só vai investir naquele que tem o growth mindset. Respondi sua pergunta difícil? Sim, sim. Obrigada, Bruno. Eu já implantei o bilíngue, né, com a Thomas Jefferson na minha escola. E eu passei por essa experiência. Eu tinha 6 professores de inglês e todos passaram pela seleção. E o que aconteceu? A gente viu que tem gente que não se adaptou, não teve como, a gente teve que dispensar para a coisa poder deslanchar. Né? E parece assim que até foi programado. Dos 6, a gente só conseguiu ficar com 3, os outros 3 a gente dispensou. E eu enfrentei uma barra, porque uma das professoras dispensada, ela era endeusada pelos pais. Mas ela não entrou no novo esquema, na nova formação, entendeu? Com toda a formação dada pela Thomas Jefferson. E ela até aceitou, assim, depois de a gente viu, conversando com ela, né? Porque a gente fez isso que você disse. Vamos dar a mão, vamos caminhar junto, você vai conseguir. E ela tinha 9 anos de casa, de inglês. Mas não deu. Então, eu vejo que a experiência, tu vê
ver se funciona ou não, sabe? Como você chama? Josefa, é isso mesmo. Se o professor... Sabe, é muito comum que professores que têm muita experiência... Exatamente. Então, assim, a gente já está há 22 anos dentro do século XXI, certo? Essas práticas permanecem no século XX. E desculpa, assim, agora eu vou dar uma... É minha opinião, não é o que a Helen está falando, tá? Está fadado a morrer. Vai morrer na praia. Porque educação é vivo. É um ser pulsante. E se a gente não se adaptar, a gente perde o gás, a gente perde o stamina. E é isso, né? Mas não é fácil. Processos de seleção, eu sei, já passei por isso debaixo da pele. Ter a lealdade desse professor novo. Tem tantas questões envolvidas aí, né? A carga horária que o professor tem, quantos empregos ele tem. Então, tem uma série de questões. Agora, se tem um elemento-chave para a mudança, é o growth mindset. É não ter medo e saber que a gente está lá, apoiando. Por isso que essa mentoria externa, ela é mais interessante, porque o professor não se sente pressionado, assim, com medo, vou perder meu emprego. Quando a gente quis implantar, a gente fez com esses professores de inglês que a gente tinha, porque a gente tinha aquela famosa aula de inglês, e a gente via que não dava resultado. Desde as crianças de 2 aninhos, tinha 2 tempos por semana, né? E com material e tudo. A gente trouxe eles junto para fazer essa mudança. E a gente deixou bem claro, tem a formação, tem tudo, nós queremos continuar com vocês, mas nós sentimos como escola que nós precisamos abrir. E vocês precisam caminhar conosco na nova visão, senão a gente vai dispensar. Uma das 3, ela mesma chegou e disse, eu não quero trabalhar desse novo jeito que vocês querem. Essa história de inglês do dia a dia, isso não existe, ela disse. E aí ela pediu para a gente dispensar. Né? E as outras não, mas a gente trabalhou com muita franqueza, olho no olho, porque também é minha forma de fazer gestão, entendeu? Aí, tanto que eu não tenho elas como minhas inimigas hoje. Porque normalmente quem a gente manda embora é inimigo da gente. Não tenho, porque elas viram este processo, sabe? E já faz 4 anos e a coisa foi, mas é bem como tu disse, ter essa clareza, né? Josefa, a Luciana também, falando de educação infantil, né? Como assim você vai ensinar o present perfect para criança de 4 anos? Ah, Karina, mas ele não vai entender. Não, sim, não. Isso não cabe mais no século XXI. Certo? E falo para vocês, porque eu já tive mentees e mentees. E se o professor tem esse growth mindset, ele compra a ideia, ele abraça o conceito de educação infantil, de educação bilíngue e a existência do ser bilíngue como um instrumento de formação identitária, a transformação tem que estar primeiro no gestor, em seguida no professor, para que a gente consiga impactar a qualidade da educação, porque educação bilíngue não tem nada a ver com ensinar inglês. Educação bilíngue tem a ver com a qualidade da educação. E esse país está precisando muito disso, para a gente ser mais democrático. Sou a Mércia, tudo Oi, bem? Tudo bem. Você acha que com essas novas diretrizes do Conselho Nacional de Educação, do plurilinguismo, elas poderão contribuir para essa cultura no nosso país? Ou poderão até dificultar a implantação de escolas bilíngues? Qual a sua opinião, por favor? Bom, eu vejo com muitos bons olhos a nova lei. Espero que ela seja homologada urgentemente. Assim, não precisamos nem conversar sobre isso, né? A gente sabe onde é que está o problema, né? A gente sabe. Mas a questão é essa, é um processo. Uma vez que você tenha uma lei que coloca para todas as escolas
quais são as regras, é lei. Sabe, é lei. Então, o que a gente vê hoje? Um monte de escola que se diz bilíngue, que não é bilíngue coisa nenhuma. Que, assim, no máximo tem o horário estendido da aula de inglês à tarde, no contraturno, ou é aquela coisa, né? Ah, é bilíngue, mas o professor que dá aula em inglês está falando português, está traduzindo. Isso não é educação bilíngue. Então, eu espero que a lei saia urgentemente, porque a gente precisa colocar os pingos nos is, cruzar os t's, porque tá muita bagunça por aí. E, mais uma vez, parece-me que o grande dificultador será o professor, inclusive que atenda ao que é solicitado nas novas diretrizes, em termos de formação, de graduação e das especializações. E aí, como, né, infelizmente sempre parece ser assim, vem de ponta cabeça. As universidades já não deveriam estar promovendo essas formações para que já tivéssemos no mercado este profissional? Não chegou lá ainda. Não chegou lá ainda. E aí nós vamos passar por todo esse período de dificuldade para depois eles virem se formar. Enfim, né? É que a universidade ainda é estruturalista. Eu tenho um filho estudando letras na USP. É total estruturalista. Pensar com uma cabeça pós-estruturalista e entender que outra língua forma identidade, a gente precisa de capacitação. Porque são ideias que é mudança de paradigma. Isso é processo. Será que eu respondi a sua pergunta? Obrigada. É, partilhar as angústias. Mas a gente não pode esperar que o professor chegue pronto. É. Pessoal, só tenho a agradecer. Muito, muito, muito obrigada. Espero ter contribuído aqui. E logo mais a gente entra em contato com vocês para a gente bater um papo